Olá pessoal, prazer ver vocês. Eu vou gravar esse videozinho para discutir um pouquinho o material que eu havia deixado para vocês lerem, né, e fazerem uma consulta. Pedi para vocês darem uma olhadinha na questão da presença de componentes genéticos para a esquizofrenia. Bom, vamos lá então, um pouquinho sobre o assunto. Se vocês verificaram, acho que a primeira coisa que se deve imaginar é o que é esquizofrenia, né? E para a gente entender se existe ou não componentes genéticos. A esquizofrenia, na verdade, é um distúrbio que cursa com um rompimento da realidade, né? Então, o indivíduo acaba tendo alucinações de vários tipos. A alucinação visual, a alucinação auditiva, olfativa, né? Tem a impressão que está sendo perseguido ou que as pessoas estão tramando contra a sua vida. Esses são alguns aspectos de um paciente com uma esquizofrenia. Na verdade, essa é uma visão reducionista, né, desse quadro tão complexo que é a esquizofrenia. O quadro pode se manifestar de várias maneiras, desde um estado de catatonia até um quadro como esse que eu estou me referindo, né? Que faz parte de sinais clássicos aí de uma esquizofrenia. Bom, geralmente a esquizofrenia ela aparece a partir da adolescência, né? É o que mais costuma acontecer. Isso não quer dizer que eu possa ter esquizofrenia tardia. Nós temos casos descritos com mulheres de 40 anos e até crianças jovens com um quadro de esquizofrenia. A incidência ela varia muito de lugar para lugar, mas a gente pode dizer, de uma forma geral, a incidência é altíssima, né? Por volta de uma pessoa em cada 100 pessoas, né? Teria então um quadro de esquizofrenia. Os números na estatísticas eles são diferentes por vários motivos, né? Um motivo principal é que o diagnóstico da esquizofrenia pode variar de um país para outro. Então, o que de repente se considera esquizofrenia no Brasil não é considerado no Japão, pois existem vários outros quadros parecidos. Bom, de qualquer forma, é um quadro muito interessante e a gente tem que imaginar que é um quadro crônico e que, uma vez diagnosticado, o paciente deve ser medicado e, depois de medicado, acertado o medicamento e a dosagem também, esse indivíduo vai ter uma vida normal, ele vai voltar à sociedade e exercer lá suas atividades. Então, isso é importante, né? Então, é como outro quadro crônico, como, por exemplo, uma hipertensão, que o indivíduo tem que ser medicado para controlar a pressão, uma diabetes, que o indivíduo tem que tomar remédio para controlar, né, os níveis de açúcar, etc, etc. A esquizofrenia tem que ser tratada desse jeito. É claro que ela pode afetar o indivíduo, ser grave para o indivíduo, inclusive a gente costuma dizer que é uma doença que envolve a família inteira, porque primeiro existe o problema de desconfiar que algo está errado com alguma pessoa, algum familiar. Segundo é tentar convencer essa pessoa a procurar um profissional da saúde, porque se ela está tendo alucinações visuais ou de perseguição, para ela tudo isso é real. E como é que você vai então dizer que essa pessoa precisa de uma ajuda de um profissional de saúde, por exemplo, de um médico, né? Então existe uma série de barreiras aí que a gente tem que, na verdade, transpor para depois conseguir medicar. Uma vez que você conseguiu fazer tudo isso e o indivíduo for medicado, né? Então aí o tratamento tem que continuar praticamente para a vida toda. O indivíduo vai exercer suas atividades normalmente como exercia anteriormente. Bom, por que a esquizofrenia está numa discussão aí de provável componente genético, né, para ela? Porque a gente tem, na verdade, algumas evidências interessantes.
Você deve ter visto aí um pouquinho na sua busca, um pouquinho na sua leitura, que existem alguns aspectos que chamam atenção. Primeiro aspecto que chama atenção, né? De um modo geral, as chances da gente ter um caso de esquizofrenia em família é maior quando a gente tem família que já tem indivíduo afetado por esquizofrenia. Então, se eu tenho lá um parente na família com esquizofrenia, a chance de alguém ter esquizofrenia nessa família é maior do que comparado, por exemplo, com uma família que não tem histórico de esquizofrenia. Esse fato chama atenção. Por que eu estou tendo aí uma recorrência na família? Então, um indício de que existe aí um componente genético da esquizofrenia. Bom, sabemos também que quanto mais próximo o indivíduo tiver na família de um indivíduo normal, quanto mais próximo ele tiver na família de um indivíduo que tem esquizofrenia, chances maiores dele desenvolver esquizofrenia. Bom, eu disse chances, né? Não significa que vai desenvolver. Então, isso também colabora com a ideia de um componente genético para a esquizofrenia. Bom, estudos de gêmeos, né? Então houve uma comparação de grau de concordância para a esquizofrenia entre gêmeos idênticos, ou seja, aqueles originados de um mesmo ovo, de um mesmo zigoto, quando comparados com pares de gêmeos não idênticos ou dizigóticos, aqueles que são originados a partir de dois zigotos, dois ovos diferentes. O grau de concordância, ou seja, um tem esquizofrenia e o outro também tem, o grau de concordância é maior em gêmeos idênticos ou monozigóticos, quando comparado com gêmeos dizigóticos. Então, isso também, novamente, reforça a ideia, né, da existência de um componente genético para esquizofrenia, né? Então, e, na verdade, os estudos mais refinados, aqueles que levam em consideração os aspectos moleculares. Então, a gente tem, sim, alguns genes candidatos para a esquizofrenia, né? Então, muitas famílias foram estudadas e se percebeu lá que para aqueles indivíduos que tinham esquizofrenia, tinha lá um outro gene que era suspeito, né? Com relação à esquizofrenia. Então, na verdade, nós não sabemos exatamente quais genes, né, que estariam relacionados com a esquizofrenia. Existem, então, os candidatos à esquizofrenia, né? E esses candidatos, então, são colocados, né, como os responsáveis pela esquizofrenia. Então, uma boa parte dos pesquisadores acredita que, na verdade, eu devo ter uma herança que envolve mais de um par de genes, né? Não somente um, e parece que é um processo complexo, né? A presença de um componente genético. Mas a gente sabe que não é exclusivamente, né, por parte dos genes. Então, a gente pode dizer que a esquizofrenia eu teria aí dois componentes, né? Um componente genético e, sim, hereditário também, né? E um não genético, ou um componente ambiental. Então, a soma dessas variáveis estariam relacionadas aí com o aparecimento do quadro de esquizofrenia, um quadro que tem uma incidência bastante alta na população de modo geral, né? Bom, veja a tua leitura, né? O artigo que você leu sobre prováveis componentes genéticos, né? Dá uma conferida no que eu estou falando, né? Pontuando em relação à genética da esquizofrenia. Então, não é para ficar falando, né, que esquizofrenia é genética. Não é genética, né? Ela tem aí um componente que não se conhece exatamente, né? Quais são, mas existem os candidatos mais fortes. Muitos dos candidatos relacionados à genética da esquizofrenia está relacionado com neuromediadores químicos, né? Então, existem aí alguns mais interessantes do que outros. Bom, espero ter te ajudado um pouquinho aí, né, na tua atividade,
E vou estar aberto aí, né, para as perguntas, dúvidas, e a gente se encontra aí no próximo vídeo, né, na próxima participação minha aí com vocês. Um grande abraço para vocês e, na verdade, tomem bastante cuidado, né, cuide-se, tá bom?